Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça devereis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-vos. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade. Sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Samorra e Gomorra serão tratadas com menos desprezo do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De graça recebestes, de graça deveis dar. Irmãos e irmãs, na primeira leitura que nós ouvimos da profecia de Oséias, um texto muito bonito, um texto que com certeza nos conforta, nos consola, que com certeza deveria despertar em nós um amor maior a Deus, uma fidelidade maior a Deus. Porque o texto fala justamente da infidelidade de Israel e, por outro lado, a fidelidade, o amor e a misericórdia de Deus para com esse povo. O autor aqui, o profeta, usa aqui uma linguagem muito poética para falar do amor de Deus para com o amor do povo, usando aqui a imagem de uma mãe que cuida do filho com muito carinho. Quem é mãe é que sabe, né? A mãe que cria toda uma expectativa quando sabe que está grávida, a mulher, e se prepara para esse momento, e quando a criança vem, cuida com muito zelo, carinho, proteção. E de repente essa criança vai crescendo, e essa criança às vezes começa a tomar um rumo diferente naquilo que ela foi educada, começa a ser infiel aos valores, aos princípios. Essa criança começa a ficar adolescente, jovem, começa a ficar uma criança rebelde, começa às vezes a tomar caminhos que levam à morte, se envolve no mundo das drogas, do crime, e isso gera com certeza uma dor muito profunda no coração da mãe, é ou não é? Do pai também, né? Mas muito mais a mãe, a gente sabe disso. A gente sabe muito bem que quem mais sofre nesses casos são as mães. É um pouco essa imagem que Oséias usa na primeira leitura para falar do sentimento de Deus com relação à infidelidade de Israel. O sentimento de Deus com relação às nossas infidelidades de cada dia. Aqui o profeta lembra que Israel era escravo no Egito e que Deus com muito carinho foi lá, libertou esse povo.
caminhou com esse povo, cuidou desse povo, conduziu esse povo até a terra prometida, e esse povo, em determinados momentos, vira as costas para Deus, começa a adorar outros deuses, trai esse amor verdadeiro por outros amores, o povo infiel. E assim como uma mãe sofre quando um filho começa a fazer escolhas erradas na vida, assim Deus também sofre quando nós, cabeça dura que somos, fazemos também escolhas erradas, né? E às vezes até a mãe até vai dizer, né, onde foi que eu errei? Começa até a se culpar por isso, né? Onde foi que eu errei? Não errou em nada, fez tudo o que tinha que fazer, educou como tinha que educar. Mas o filho, na sua liberdade, quando vai ficando jovem, adulto, faz as escolhas que tem que fazer, e muitas vezes escolhas erradas, que têm consequências também. Todas as escolhas têm consequência. Claro que às vezes no Antigo Testamento dá uma ideia de castigo, né? O povo foi castigado porque fez uma escolha errada, mas eu prefiro entender, e assim que o Novo Testamento nos direciona, que toda escolha tem consequência. Nós escolhemos o que plantamos. Você, como mãe, ensinou sempre o filho coisas boas, a plantar coisas boas, mas acabou que se deixando levar por outras pessoas, deixou-se influenciar por outras pessoas, e como acabou tomando o caminho errado. E às vezes a tendência é, onde foi que eu errei, né? Onde foi que eu errei? Então é assim que Deus vê os filhos quando esses se desviam do seu caminho, ou seja, como uma mãe que ama muito, mas que vê seu amor se perder pelas drogas, pela violência. Dificilmente uma mãe desiste de ajudar o seu filho, ela vai até o fim. E é isso que nós vimos também na leitura. Deus não desiste. Deus não desiste de nós. Deus é doido de amor por nós. Ontem eu lembrava numa reflexão a passagem do livro do Gênesis, né? Quando Adão então desobedece a Deus, e Deus então, a imagem que o autor apresenta é de um Deus correndo no jardim procurando Adão, né? Adão, onde estás? Adão estava perdido, desorientado, estava com medo de Deus, fugiu com vergonha. Mas Deus não desiste, Ele vai atrás, começa a procurar, porque Deus tem desejo de nos amar. Deus não desiste de nós. E é isso pouco que o profeta mostra aqui na primeira leitura, de um Deus que não desiste nunca de ajudar os seus filhos, para que esses filhos possam voltar aos seus caminhos, mesmo que eles tenham que passar às vezes por sofrimentos, consequências dos seus atos. E aquilo que eu falei, as escolhas têm consequências. Deus é amor, bondade, perdoa sempre, mas as consequências, elas acontecerão, né? Deus não desiste de nós. E é assim que o profeta então aborda aqui na primeira leitura o tema da infidelidade a Deus. Israel, desde menino, desde sua formação como povo de Deus, foi amado, protegido, como eu já disse, né? Deus tirou o povo da escravidão do Egito, mas quanto mais esse povo era orientado, mais se afastava do seu caminho, mais se afastava de Deus. Como eu disse anteriormente, aqueles adolescentes rebeldes têm tudo, os pais fazem tudo, tem amor, carinho, educação, tem cuidado, tem fé, mas aí eles decidem tomar caminho errado, né? E às vezes acabam se dando mal, e depois de muito sofrerem, acabam talvez até dando razão aos pais. Meus pais estavam certos, né? Quantas vezes a gente, depois de adulto, a gente chega a essa conclusão: meu pai, minha mãe, eles sempre estiveram certos naquilo que fizeram. No momento eu não concordei, esbravejei, fui rebelde, mas agora eu entendo que o que fizeram sempre foi o melhor para mim, né? Israel foi socorrido, amparado, tomado pela mão e reerguido, mas não quis se converter, diz o profeta Oséias.
Deus se entristeceu e continua a entristecer-se com seus filhos rebeldes, com aqueles que não querem ouvir os seus ensinamentos. Deus sofre quando nós fazemos escolhas erradas e decidimos ir para o caminho do mal. E é esse espírito que deve nos mover para a missão. E aí vamos para o evangelho de hoje, né? Esse espírito de bondade, de amor, de misericórdia, de um Deus que não desiste nunca, de um Deus, como uma passagem bonita da primeira leitura que diz, o Senhor falando, né? Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão, né? Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Então, o texto termina apresentando um Deus de misericórdia, que apesar das infidelidades, quer salvar esse povo, não desiste desse povo. Então é esse espírito que deve mover o discípulo para a missão. E no evangelho então, Jesus aqui envia os seus discípulos para a missão. Vimos isso ontem também, né? Todos nós, pelo batismo, somos enviados em missão. Todos nós. E o campo de missão é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso trabalho, é o nosso lazer, é a nossa comunidade. Onde nós estivermos inseridos, lá será o nosso campo de missão. Lá o Senhor nos envia. E lá nós devemos ir com esse espírito que nós vimos na primeira leitura de hoje, de paciência, de tolerância, de cuidado, de carinho, de misericórdia. É isso que deve mover a nossa ação missionária. Foi esse espírito que moveu a missão de Jesus. E é esse espírito que deve mover a missão da igreja, da qual nós fazemos parte e temos também a responsabilidade de anunciar o evangelho da salvação. E olha que bonito: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O que nós devemos anunciar? O reino dos céus está próximo. Não vamos anunciar a nós mesmos, vamos anunciar o reino. O que é o reino? O reino é Deus mesmo. É Deus sendo Deus na vida do mundo, na história, na vida da gente. Então, é Ele que nós devemos anunciar. Não vamos anunciar a nós mesmos, nada da nossa cabeça, mas aquilo que Ele nos propõe, daquilo que Ele nos orienta, anunciá-lo. Curai os doentes, e aqui está o que nós devemos fazer. O reino é anunciado através da prática da nossa fé. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Isso não é só para os ministros ordenados, mas cada um na sua condição deve anunciar o reino na concretude, não com palavras somente, mas com atitudes, com o testemunho de vida. Então, onde você estiver, você vai trabalhar para curar os doentes. Dias atrás eu falava aqui, né? Como é que eu vou curar os doentes? Orando por eles, mas também trabalhando para que na nossa sociedade tão desigual, todos tenham condições dignas de saúde. Porque muitos não têm voz nem vez. Para isso que existe a pastoral da saúde na igreja, não só para rezar pelos doentes, visitar os doentes, mas para também em determinadas instâncias lutar por eles. Porque se não faz, a gente percebe isso, principalmente os mais pobres, com menos instruções, são deixados, abandonados. Já tive essa oportunidade de ver isso nas comunidades, né? Gente que precisava fazer um exame médico, estava com uma doença, com um tumor, e passou-se um ano e não conseguiu a consulta, não conseguiu o exame, e aí morre, porque não tem quem lute por eles, quem os oriente. São pessoas simples, humildes, que não têm muita instrução. Então, quando fala de curar os doentes, claro que vamos orar por eles, vamos impor as mãos, pedir a cura de Deus,
mas também vamos lutar para que eles tenham uma vida digna. Mesmo que a doença não tenha mais cura, mas que morra com dignidade. Será que nós fazemos isso? Então essa é a nossa ação no mundo. E é bonito isso. Quanta gente nas nossas comunidades, nas pastorais da saúde, lutando, enfrentando, às vezes questionando, participando dos conselhos, para justamente ajudar os mais pobres, que não têm voz, não têm vez. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Quanta gente morta, eu falava esses dias aqui mesmo. Quanta gente morta, pessoas que perderam o sentido da vida. E a gente que às vezes tem até um poder aquisitivo bom. Gente que financeiramente está muito bem, mas que perdeu o sentido da vida. Os mortos vivos, quantos mortos vivos entre nós, nas nossas famílias, nos ambientes de trabalho, quantos jovens que não têm perspectiva de vida, que perderam o sentido da vida. E nós temos que ir até eles e dizer: existe sim o sentido da vida, e o sentido da vida é Jesus, o sentido da vida é o encontro com o Senhor. Apresentar a eles aquele que deu sentido e continua dando sentido à nossa vida. Então quanta gente precisa ser ressuscitada, porque está morta, não tem amor, carinho, cuidado, não tem proximidade, mortas na sua mágoa, no seu rancor, no seu ressentimento, no isolamento. E aí nós devemos ser essa presença que ressuscita, essa presença de Cristo que ressuscita. Purificai os leprosos. Quanta gente leprosa entre nós. E aqui eu poderia destacar a lepra do pecado. Gente que continua no erro, no pecado, e que precisa ouvir a palavra, que precisa de uma ajuda fraterna, de uma correção fraterna, alguém que diga, que seja a luz, que encaminhe, para que essas pessoas não percam a salvação. E por fim, expulsai os demônios. Ontem eu dizia na pregação: quantos demônios dentro de nós e no meio de nós? Quantos demônios eu preciso expulsar da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos? Porque a gente acha que os outros são endemoniados, mas às vezes o demônio está muito dentro de nós, porque dentro de nós não tem o Espírito de Jesus, o Espírito da tolerância, do respeito, do amor, da paciência, da misericórdia. Aquilo que nós vimos na primeira leitura de hoje, essa imagem bonita que o profeta apresenta de Deus com relação ao povo, um Deus como uma mãe, que não desiste nunca, que tem paciência, que cuida, que protege. Será que esse é o Espírito que está dentro de nós, na nossa ação evangelizadora, nosso relacionamento uns para com os outros, na família, no trabalho, na sociedade? É preciso que a gente se converta, é preciso que expulsemos em primeiro lugar os demônios que estão dentro de nós e que colocam em risco a nossa salvação. E aí sim, depois nós vamos para o mundo expulsar tantos demônios no mundo, e são inúmeros os demônios. Na política, na família, na comunidade. Ele brincava até ontem, né? Uma vez eu ouvi o padre Fábio de Mello falando que na igreja Jesus mora no sacrário e o capeta mora na sacristia. Porque lá tem fofoca, tem intriga, tem confusão, tem disputa, tem vaidade. Então tem também demônios. Uma vez perguntaram para mim: tem demônios na igreja católica? Eu falei: vários demônios que nos usam, que tomam, que estão em nós e entre nós. Então todos nós somos convidados a evangelizar nesse sentido. Podemos fazer muitas coisas em nome de Cristo, em nome de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de sermos verdadeiramente missionários e missionárias, sabendo que não é uma coisa fácil. Jesus, no Evangelho, quando dá as recomendações aos seus discípulos, ele de certa forma vai dizer para nós que não é fácil, é um desafio, né? É preciso que a gente vá para a missão com certo desprendimento, não apegado a nada nem ninguém, para que Deus seja o centro e possamos anunciá-lo.
Porque quem está apegado às coisas, às pessoas, aos bens, com certeza não vai ter chance, ou melhor, tempo para poder anunciar Jesus Cristo. Então é preciso se desprender. Não leve muitas coisas para a missão. Jesus fala aqui que o missionário tem que ser alguém desprendido, renunciar a esse monte de coisa que muitas vezes atrapalha o nosso relacionamento com Deus, com nossos irmãos e irmãs, A pobreza que deve, esse espírito de pobreza que devemos levar conosco, Porque quem vai carregado de si mesmo não tem espaço para carregar a compaixão de Deus. Então é um grande impedimento, O missionário, ele tem que depender só de Deus e não ficar preso às coisas, às pessoas. Quando o apóstolo chega sem nada, torna-se transparência da graça. Então, o Jesus aqui nos propõe o desprendimento. Uma outra coisa que Jesus fala aqui é justamente a rejeição, as dificuldades que vamos encontrar na missão. Nem todos vão aceitar. Se a gente for fiel mesmo, vamos ser perseguidos por causa do nome de Jesus, do Evangelho. Quando a gente olha hoje, por exemplo, Santa Paulina, Alguém que desde muito cedo buscou encarnar na sua vida o Evangelho da salvação. De graça recebestes, de graça deveis dar. Tudo na gratuidade. Felizmente hoje, isso não acontece muito. Todos querem se enriquecer em nome de Jesus. Quanta gente se enriqueceu e continua se enriquecendo em nome de Jesus. Então vai contra aquilo que Jesus diz no Evangelho. De graça recebestes, de graça deveis dar. E Santa Paulina, nós ouvimos no pequeno relato aqui da vida dela, no início, é alguém que desde criança já se colocava a serviço dos mais pobres e necessitados, do cuidado com os jovens. Então, alguém que realmente levou a sério o Evangelho, recebeu essa graça, esse dom, e gratuitamente se coloca a serviço dos outros. Mas vimos também que Santa Paulina passou por muitas dificuldades por causa do Evangelho, Passou por muitas dificuldades, perseguições, mas não ficou aí lamentando, chorando, fazendo biquinho. Não, levou à frente. Por isso é santa. Por isso é santa. Não se deixou levar pelas dificuldades, pelas perseguições, pelas provações. Se manteve firme e fiel no chamado. Então hoje, inspirados por esta palavra, que possamos nos colocar a serviço do reino de Deus, da evangelização, porque de graça nós recebemos e de graça somos convidados a dar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.